Oi, gente, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro fórum de discussão e de perguntas e respostas sobre o tema neuroeconomia. Esse fórum foi criado com o intuito de oferecer um espaço a mais de interação, vamos chamar ao vivo, né? Comigo. Esse é um curso que é oferecido no Instituto Conectomos, que é curso de introdução à neuroeconomia, o cérebro e as tomadas de decisão financeiras. É um curso que foi totalmente gravado, desenhado por mim e está disponibilizado para vocês em pequenas pílulas, né, em pequenos episódios que vão contando como é que a gente toma as nossas decisões financeiras e como é que elas são diferentes daquilo que a gente imaginava, né? Eu vou contar daqui um pouquinho para vocês, já temos um oi aqui da Patrícia. Tudo bom, Patrícia? E você? Eu vou contar um pouquinho desse curso, mas o que eu gostaria de contar, na verdade, é que vocês têm esse espaço aqui aberto, que vai acontecer uma vez por mês, para a gente trocar ideias. Eu vou responder perguntas e a gente também troca informações, é um espaço bastante dinâmico para complementar o curso. Quem fez o curso vai poder mandar suas perguntas, que eu vou responder primeiro, e as pessoas que não fizeram o curso ainda estão super convidadas para fazer o curso e vão poder participar da discussão e depois deixam as suas perguntas e eu respondo, gravo, mando, fica para próximo mês. A gente vai fazendo essa dinâmica, mas quem fez o curso tem a prioridade nas respostas, né? Então, estava aqui contando para vocês do curso, nesse nosso primeiro fórum, que a ideia inicial, né, a ideia principal é que a gente tem dentro da gente sempre aquela noção, né, naturalmente a gente acha isso, né, que as decisões financeiras, porque estão falando de dinheiro, são decisões que são sempre racionais, são sempre pautadas no raciocínio lógico, são sempre pautadas numa ideia de que a gente vai sempre ter o objetivo de obter o máximo de lucro, ou de bem-estar, ou de sucesso, ou fazer a melhor transação, a mais inteligente possível, e que as emoções, as crenças, o funcionamento cerebral, falando a linguagem da neurociência, aqui do Instituto Conectomos, né, a nossa emocionalidade, a nossa circuitaria cerebral, claro que a circuitaria é importantíssima, mas essa influência das memórias, das crenças, da emocionalidade, ela é deixada de lado e tem a primazia da racionalidade, né? Pois é, só que a história não é bem assim. E para ilustrar isso, eu vou contar uma história que eu ouvi esse fim de semana e que eu fiquei pensando, falei, nossa, mas essa história ela é realmente perfeita para falar desse descompasso entre o que a gente imagina que é uma boa decisão econômica e a decisão que a gente toma de verdade, né? Bom, o meu filho adora som, adora, adora, adora. E ele vai fazer engenharia e ele quer fazer especialização em engenharia acústica. E ele está nessa pesquisa dos aparelhos de som, que tipos que tem, que tipos que não tem. E aí tem uma infinidade de possibilidades que eu nem sabia que existiam. E meu irmão é músico também. Então a gente tem... Só um minuto. Secou a garganta aqui. A gente tem uma rede aí de conhecidos para ajudar o meu filho e para, enfim, orientar que produto compra, que não compra, que faz, que troca, que não sei o que, ele tá nessa vibe. E aí veio uma pessoa aqui que trabalha com isso, né?
que tem clientes que gostam de som e ele apresenta os fornecedores, ele acaba ficando amigo das pessoas, é uma pessoa muito simpática, que fala bastante, enfim, conhece muita gente. Aí ele começou a contar uma história que eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, exemplo perfeito para mim. Que ele tinha um cliente que estava interessado em comprar um aparelho de som, um sistema de som lá, para a sala dele, para montar um home theater. E ele também conhecia um fornecedor que estava montando uma fábrica aqui no Brasil de aparelhagem de som para home theater. E o que esse cliente dele queria, talvez esse conhecido dele, esse fornecedor tivesse, mas ele não tinha certeza, porque, enfim, o cara estava começando a fábrica e etc. Ele falou assim, olha, eu não sei se o que você quer, o fulano tem, mas está aqui o telefone dele, liga para ele e conversa com ele. Tá bom. Passa um tempo, o fornecedor liga para ele e fala assim, olha, você não sabe o que aconteceu, você me mandou um cliente aqui, não mandou? Ele falou assim, mandei. Nossa, eu não sei, o que você falou para esse homem? Porque ele chegou aqui, viu o sistema, eu na verdade estou começando a montar esse sistema, ele nem está extremamente aperfeiçoado ainda, né? E é um sistema muito completo e muito caro, né? E ele não sabia muito bem ainda o que ele queria, ele não tinha exatamente um projeto, mas ele chegou aqui, olhou, conversou comigo, viu os aparelhos que eu estava desenvolvendo e resolveu comprar, né? E comprou uma aparelhagem completa, gastou aqui um dinheirão, né? E eu queria entender o que você falou para ele e tudo. Ele disse, não falei nada, eu só apresentei você para ele. Tá bom, desligou o telefone, passou a mão no telefone e ligou para o cliente dele. Fulano, não entendi, a gente ia desenhar o sistema de som para você, a gente ia conversar sobre o que você ia colocar, o que você não ia colocar, a gente ia fazer uma pesquisa, né? Ia investigar preço, ia comparar preços, ver se você tinha uma opção melhor no mercado, ver se com o seu dinheiro, com o seu orçamento, a gente podia otimizar o seu sistema. A gente está nos processos iniciais ainda, e você pegou, foi falar com o cara e comprou, e gastou um dinheirão todo, né, nessa transação, assim, sem nem ter, atenção à palavra, sem nem ter pensado direito, refletido e raciocinado sobre o assunto. Como assim? Por que você fez isso? Isso não faz o menor sentido. Pois é, né? Esse é o pensamento típico que todos nós temos quando a gente fala de tomada de decisão econômica. Pensa, presta atenção, compara, estuda melhor, vê as boas opções. Será que realmente essa relação custo-benefício é a melhor para você? Não seja precipitado, não seja impulsivo. Tudo isso a gente acha que, porque estamos falando de dinheiro, é assim que a gente faz e é assim que deveria ser. Não devemos ser impulsivos, devemos pensar, devemos calcular bem como é que a gente deve mesmo fazer isso, de fato, né? Eu sou educadora financeira, não vou dizer aqui que não, senão, pelo amor de Deus, as pessoas vão me matar. É isso que a gente deve, é isso que a gente deveria fazer, e é isso que é o recomendado, e é isso que é a cartilha de tomada de decisão financeira quando a gente pensa dinheiro. Mas olha só o que aconteceu no restante da história. Olha só a resposta do cliente. Ele falou assim, pois eu sei, eu realmente deveria ter feito tudo isso que você está me dizendo. Eu sei, o custo-benefício realmente não foi o melhor, é verdade, eu fui impulsivo, é verdade, eu gastei todo o meu orçamento, agora vai faltar dinheiro para as outras coisas. É verdade, eu provavelmente paguei caro, é verdade, eu nem conheço essa fábrica, porque essa fábrica está começando, mas eu vou te contar o que aconteceu. O que aconteceu é que, há alguns anos atrás, eu estava numa situação muito semelhante de um amigo meu que estava começando um negócio e que ele estava precisando de um dinheiro para iniciar o negócio. Ele não me pediu dinheiro emprestado, não. Nem pediu para eu dar o dinheiro. Ele falou, vem cá, compra uns produtos meus para me dar uma injeção de dinheiro para eu poder começar a minha fábrica. E eu,
fiz todas essas contas, não acreditei na fábrica, achei que não era interessante para mim, não fiz isso, não fiz a compra, né? Não comprei esse produto do meu amigo. E o final da história foi muito ruim, foi muito triste, e eu me arrependo profundamente até hoje de ter tomado essa decisão. No momento que eu encontrei com esse fornecedor que você me indicou, olha só a palavra, o que eu vi nos olhos dele foi exatamente o mesmo brilho nos olhos, a mesma frequência, a mesma vibração, o mesmo jeito, o mesmo olhar que eu vi naquele meu amigo há 15 anos atrás, de quem eu não comprei os produtos e que eu me arrependo até hoje de não ter feito. Então, nesse momento, quando eu vi esta mesma situação, esse mesmo brilho no olhar, essa mesma qualidade no olho da pessoa, nada disso é racional, tá certo? Né? Nada disso fala de dinheiro. Eu resolvi comprar porque era uma maneira de me redimir de algo que eu tinha feito errado no passado, na cabeça dele, e de alguma forma poder então colaborar para o crescimento dessa pessoa agora. Então, não sei que não foi o melhor investimento da minha vida, mas eu fiz isso para deixar a minha consciência tranquila. Do que a gente está falando? Emocionalidade pura. E as palavras que ele usou. E nenhuma vez ele usou a palavra eu fiz uma análise de custo de oportunidade e achei que ainda assim era melhor. Ou eu fiz uma análise da rentabilidade ou do crescimento potencial que esse investimento poderia me dar se essa fábrica virasse uma fábrica boa no futuro e eu poderia vender esses aparelhos de som. Ou realmente, né, eu pensei que, tá bom, eu faço esse investimento, mas eu tenho uma possibilidade de depois aumentar o meu budget, então ficar só com isso, tudo bem? Em nenhum momento ele fez nenhum comentário a respeito de racionalidade e de dinheiro, como a gente está acostumado. Estou ouvindo aqui, né, o Wagner falando compulsão, impulsividade, tem razão. E a Natasha falando uma decisão emocional. Exatamente. E ele falou, ele tomou essa decisão para se aliviar de uma sensação de culpa que ele carregava há muitos anos. Emocionalidade pura. Cadê a lógica e a racionalidade? Ficou em outro lugar. E aí que vem o interessante da história, né? Porque a gente quer saber. E aí, o que aconteceu? Aí, quando essa pessoa liga de novo para o fornecedor, anos depois, ele fala assim, olha, eu agora tenho que te contar uma história. Sabe aquele primeiro cliente que você me apresentou anos atrás, que veio aqui e comprou um dinheirão em aparelho de som sem nem saber se ele ia usar ou se ele não ia usar? Lembra disso? Ah, lembro. Pois é, aquilo foi fundamental, porque com aquele dinheiro, daquela venda, daquele aparelho de som, eu consegui, de fato, dar o impulso que eu precisava para montar a minha fábrica. E hoje, anos depois, a fábrica, e essa história é verdade, a fábrica é uma fábrica grande, a gente sabe que eles estão produzindo aparelhos de som, caixas, enfim, bem específico da área, muito, muito grandes, muito bons. É uma fábrica que está com tecnologia de ponta no mercado nacional, competindo com grandes produtores internacionais e oferecendo produtos de altíssima qualidade. E ele disse que tudo começou a andar graças àquele primeiro dinheiro que ele recebeu, porque ele realmente estava precisando de dinheiro, ele estava numa situação muito apertada, né? E que receber aquela ajuda daquela pessoa foi fundamental para deslanchar o negócio dele, né? Então, nada disso é racional, né? Então, ele recebeu uma ajuda, né? Ele fala desse jeito, é uma ajuda. Não falou, recebi esse investimento do investidor anjo que veio aqui, não, né?
Então, esse eu acho que é um exemplo, é uma história muito boa, que conta como é que, na realidade, a gente toma as decisões, né? Uma coisa é idealizado, a gente parte da racionalidade, mas e de verdade? E de verdade é a emocionalidade que vai dar o impulso para os nossos comportamentos, né? E para os nossos comportamentos financeiros, inclusive. Então, essa história toda é para contar sobre o que é esse curso, né? Esse curso é sobre isso. Esse curso é sobre como é que as nossas decisões financeiras se afastam daquela ideia da decisão ideal. Então, eu vou abordar bastante a economia comportamental, que é uma área de estudo que justamente vai investigar esses comportamentos que são diferentes daqueles idealizados ou postulados pela economia tradicional. Vou falar para quem é novo, para quem está chegando e que é super bem-vindo nesse mundo da neurociência, de um jeito muito tranquilo, sem tabu, com uma linguagem muito acessível, né? Que é para você ficar confortável, né? Eu vou contar de um jeito muito tranquilo como é que o cérebro funciona, quais são as estruturas de processamento mais importantes e mais relevantes para a tomada de decisão, de um jeito muito convidativo. Então, você que está chegando é meu convidado e tenha a certeza de que você vai se surpreender com o jeito leve de falar sobre isso. E quem já me ouviu falar, quem já me conhece, quem conhece meu trabalho, sabe bem que a minha linguagem é essa mesmo. É uma linguagem para desmistificar. Então, se você já fez curso no Conectomos, ou se você não fez curso no Conectomos, se você está sabendo de mim agora, se você já me conhece, mas não fez curso meu, esse é o tema do curso. E eu vou terminar contando exemplos de experimentos e de trabalhos científicos, que tem vários, que é essa área que junta a neurociência, economia comportamental e neuroeconomia. Vários exemplos super interessantes, falando desse nosso dia a dia na lida com dinheiro e como é que isso vai acontecendo e sendo processado no cérebro, e dou vários exemplos, como essa história que eu acabei de contar, que só não está no curso porque aconteceu nesse fim de semana, né? Porque a história é muito boa e provavelmente vai estar no próximo curso, na próxima edição do curso. Então, para quem não sabe, esse é o tema, né, que é explorado nesse curso. E para quem já andou mais nessa jornada da neuroeconomia, da neurociência, quem já fez o curso, quem fez outros cursos meus, enfim, a gente aqui no Instituto Conectomos também achou que seria uma coisa legal trazer uma oportunidade de aprofundamento. Então, depois de ter feito o curso como primeiro passo, a gente estamos lançando, vai começar mês que vem, um grupo de estudos para as pessoas interessadas na área, que é justamente a neurociência aplicada à tomada de decisão financeira, que a gente daí vai fazer diferente. A gente vai escolher livros ou estudos científicos, sou eu e a Carla, às vezes nós duas, às vezes só eu, às vezes só a Carla, explorando esse assunto com um pouco mais de profundidade. Então, a gente começa, então, uma trilha, né? Trilhar um caminho para ir revelando, e desmistificando e revelando esse assunto para você. Por quê? Porque o que eu quero com isso é que você seja capaz de tomar melhores decisões e que, se você for tomar uma decisão levada pela emocionalidade, como esse exemplo que eu dei, você saiba e você possa dizer, eu sei que eu estou tomando uma decisão levada pela emocionalidade e para mim tudo bem, não por impulsividade ou por compulsão, mas porque essa é a minha escolha, né? E que também, obviamente, você deixe de ser tão tomado pela emocionalidade, pela impulsividade e passe a pensar realmente, né, com critérios mais objetivos e lógicos sobre como é que você vai usar o seu dinheiro. Afinal de contas, dinheiro não cai em árvore, não nasce, né, nas folhas das árvores, e é esse dinheiro que permite a gente alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos. Então, a gente precisa usar muito bem esse recurso financeiro. Então,
Esse é o objetivo e é por isso que a gente está nesse fórum inaugural para falar desse tema. Muito bom, e aí eu quero convidar você que está me ouvindo, cada um de vocês que estão aqui me ouvindo e seguindo, para fazer uma pergunta, para fazer um comentário. Eu queria muito abrir esse espaço, né? Um fórum de discussão. Então, eu queria muito abrir o espaço para ouvir o que você tem para falar, para perguntar. Aproveita que eu estou aqui, né? Isso acontece uma vez por mês, que eu fico aqui à disposição para a gente poder trocar figurinha. Então, vamos lá, gente. Vamos trocar figurinha. Vou esperar aqui as perguntas. Esqueci de falar que esse curso é um curso bem robusto. É um curso que tem 8 horas de carga horária. Bem dividido em pílulazinhas, mas é um curso bem robusto. Vai dar para aprender bastante coisa. Eu vou esperar. Eu já aprendi que essa plataforma, ela demora um pouco para que as perguntas apareçam. Então, eu vou esperar aqui uns minutinhos para que alguém me faça uma pergunta. Né? Primeiro momento, eu sei que é meio de timidez, assim, as pessoas não querem se expor. Mas eu vou lançar uma pergunta. Alguém aí na plateia, né? Alguém aí na audiência, já passou por uma situação semelhante a essa que eu contei? Que pensava em fazer uma coisa, tinha se planejado para uma decisão, tinha pensado que ia seguir por algum caminho, e aí no final das contas caminhou para outra direção? Também vai respondendo aí para mim. Aqui a gente tem alguns comentários legais, ó. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui, se ela aparece. Espera, eu preciso de um auxílio aqui dos universitários. Natália, me ajuda. Como é que eu tenho que clicar para aparecer o comentário da pessoa? Aqui tem essa funcionalidade? Peraí, gente, eu preciso. É a primeira vez, né? Eu tô aqui estreando na história. Ah, tá bom. A Natália vai publicar. Da Alessandra Bernini. Ó. Que ela tá falando aqui pra gente. Isso. Olá, tudo bem? Estou em um mestrado de economia com tendência a escrever sobre o tema. Tenho gostado. Eu acho muito legal, Alessandra, e acho muito importante que você escreva mesmo e pesquise esse tema. Esse tema é um tema super novo, tem pouca gente aqui no Brasil falando sobre isso. A economia, em geral, é uma disciplina que ainda está muito rígida e ela está muito ligada ao modelo hard science, com muita matemática, muita econometria, né? Originalmente, ainda mais quando eu estudei, por exemplo, a economia era quase uma ciência humana, né? Quase uma ciência social, né? Adam Smith lá, ele falava muito desse espírito humano, né? Dessa forma de se relacionar na sociedade. Quando ele escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais, antes ainda da Riqueza das Nações, ele explorava muito esse aspecto humano e esse aspecto interno das pessoas, né? E como elas se relacionavam em sociedade. E com o passar do tempo, principalmente quando a gente teve, depois da Segunda Guerra, a mudança de eixo científico da Europa para os Estados Unidos, a economia passou a dar muito valor para a matemática, para os modelos matemáticos, né, que para quem não sabe, é a econometria, e começou a dar pouco valor para o aspecto humano. A gente agora, com a economia comportamental, está olhando um pouco para isso, há controvérsias, evidentemente, né, mas eu acho que é muito interessante e muito importante que a gente comece a trazer o pêndulo um pouquinho de volta. Então, eu super recomendo, te dou maior apoio, acho que seria incrível, tem autores incríveis nessa área,
Acho que seria uma coisa muito, muito legal e, enfim, se você precisar de algumas dicas de autores, alguma coisa de referência para você ler, pode me mandar mensagem, me conectar, coloca aqui embaixo, ou então mandar mensagem. Acho que a gente tem, de novo, auxílio dos universitários, a gente tem, Natália, um centro, aqui, ó, pode mandar as informações para esse WhatsApp, né, para a gente poder fazer um pouco essa troca. Eu não sei se a gente vai ter uma parte que vai ficar aberta do fórum, mas manda um WhatsApp para esse número, tá? Eu não sei se é a Natália que vai estar lá, quem está me dando assistência aqui é a Natália, e aí a gente, enfim, encontra um jeito de se conectar, tá bom? A Natasha, tem uma outra, você põe para mim isso, da Natasha, uma outra pergunta. Você acredita que seja possível tomar decisões de compra racionais? Acho que sim. Sim. A gente tem o fator da emocionalidade, claro, muito grande, mas vamos lembrar, né? O que a gente pode tirar de aprendizado da neurociência? A gente não tem uma decisão nenhuma, seja de dinheiro ou fora de dinheiro, que é puramente racional ou puramente emocional, né? As decisões, elas surgem dessa junção da emocionalidade com a racionalidade, onde cada aspecto tem aí uma função, né? Uma função, a função da emocionalidade é qualificar, dar etiquetas, bom, ruim, qualificar, e a função do aspecto cortical ou racional é especificar e dar mais precisão para a decisão, né? Então, qual é a ideia? Que mesmo a decisão que tenha essa origem, vamos dizer, ou esse componente emocional, para que seja uma boa decisão, ela precisa engajar os seus aspectos racionais, né? E a gente, quanto mais a gente desenvolve essa capacidade, né, de ter aspectos racionais engajados com os aspectos emocionais, melhores são as nossas decisões. Que vão em que direção? Na direção de favorecer, de possibilitar que a gente atinja os nossos objetivos. Então, por exemplo, eu quero ter uma aposentadoria com uma qualidade de vida boa. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso poupar agora. Se eu deixar a bola rolar, eu vou poupar agora? Não. Por quê? Porque a gente sempre vai privilegiar o presente em relação ao futuro. O presente existe, está aqui agora. O futuro eu não sei o que vai acontecer, né? Então a gente vai sempre privilegiar. Mas se eu engajo os aspectos racionais que têm capacidade de análise e de prever cenários futuros, eu consigo pensar, putz, mas espera aí. Se eu continuar gastando alucinadamente agora, lá no futuro eu não vou ter nada. Então, deixa eu estabelecer uma estratégia que me obrigue a fazer uma poupança forçada no presente para ter a vida saudável que eu quero no futuro. Então, você usa a sua racionalidade, usa o entendimento e o conhecimento de que se você deixar solto, você não vai fazer. Para quê? Para elaborar uma estratégia para atuar a seu favor em algo que você mesmo quer. Uma vida positiva, uma vida saudável, uma vida tranquila no futuro, né? Então, é possível sim, é possível, né? Você precisa conhecer como é que você toma a decisão, né? E como é que você, sabendo disso, cria estratégias para controlar esse impulso natural, tá? Vamos ver a Vicky aqui, o que ela falou. Vamos lá, Vicky. Olá, Renata, muito bom te ouvir. Obrigada. Como você acredita que a economia comportamental e a neuroeconomia está entrando no Brasil, principalmente no mercado, setor privado? Então, Vicky, a gente está vivendo um momento bem interessante, né? A neuroeconomia, eu te diria que está menos, ela está começando a chegar muito de leve. Se a gente vai falar do mundo corporativo em geral e não do mercado financeiro, ela tem uma entrada boa, trazendo os insights das tomadas de decisão, não só tomadas de decisão econômicas e financeiras, mas tomada de decisão em geral,
Porque lembra, neuroeconomia é neurociência com economia comportamental. Economia comportamental vai falar de tomada de decisão, não necessariamente tomada de decisão financeira. Começou assim, mas esse campo está expandindo muito para outras áreas. Então, você ter a neurociência dando subsídio para explicar como a gente toma a decisão de fato é uma coisa que interessa muito às empresas, né? Então, a gente, e eu trabalho bastante com isso, né? Eu presto consultoria, trazendo insights comportamentais para as empresas e produzindo conteúdo para as empresas, de diversos setores. E workshops, claro, informativos de como é que esse processo se dá. Então, a neuroeconomia, ela está entrando nessa vertente, na vertente consultoria, vamos dizer, até onde eu tenho visto, né? A economia comportamental, ela também atende a essa demanda, mas ela está entrando por uma outra vertente muito interessante, que influenciando a criação e a formação de políticas públicas. Então, a gente tem, e não só na área financeira, nem de educação financeira. Então, teve uma iniciativa muito interessante, por exemplo, no Rio de Janeiro, agora, na Covid, fazendo um trabalho junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro para uso de máscara e para manutenção do isolamento, né? Super, super interessante o trabalho, muito, muito legal. Influenciando as campanhas de marketing, influenciando os desenhos, né? As imagens, as frases, super interessante. A gente também tem um laboratório de políticas públicas aqui no estado de São Paulo, trabalhando nisso, e isso é muito legal, porque segue um pouco a linha dos países mais desenvolvidos na área, né? Primeiro, o Behavioral Insights Team em Londres, na Inglaterra, e durante o governo do Obama também se formou um laboratório de insights comportamentais para orientar políticas públicas. Então, é bem interessante, né, que em alguns aspectos o Brasil está tão devagar, atrasado e às vezes até um pouco retrógrado, né, e em outras áreas está despontando muito, muito na frente, né, são poucos os países que têm economia comportamental influenciando políticas públicas e o Brasil já tem. Então, é uma área também bem interessante que está em desenvolvimento, mas você já vê algumas coisas consistentes acontecendo aqui. Então, legal. Muito bom. Então, a Vicky, né, ainda está perguntando, as empresas estão começando a demandar profissionais dessas áreas? Sim. Estão sim, Vicky. Até outro dia, faz um mês mais ou menos, teve uma reportagem de que já está começando a surgir um novo cargo, que é o Chief Behaviorist Scientist, nas empresas, né? Que é o profissional mais qualificado para aplicar insights comportamentais nas empresas. E as empresas ligadas a desenvolvimento de produto, a design de serviços, estão, assim, contando com a economia comportamental com muita força nos seus trabalhos e nos seus projetos, né? A Ju, né? Ju Guarinello. Guarinello. Falei certo? Falei. Então, um pouco de economia comportamental no setor público. Essa história que eu contei, assim, a gente tem uma atuação também bastante grande na área de educação financeira, a gente tem vários núcleos de educação financeira em diversos pontos do país, tem um grande em Brasília, tem um grande em Goiânia, núcleo de educação financeira aqui em São Paulo, pouco, mas tem todo o pessoal de economia comportamental dando suporte para a Ambima, para a CVM também está muito ligada a esses insights comportamentais na área de educação financeira. Então, assim, a gente tem também bastante gente interessada, economia comportamental, neuroeconomia também, menos, mas também está borbulhando, assim, né? O pessoal de finanças comportamentais, que aí é a economia comportamental aplicada especificamente a finanças, está bem forte, e esses preceitos, né, das finanças comportamentais já está bem presente no mercado financeiro já faz alguns anos, é uma área bem consolidada, eu diria até que começou aqui, principalmente no Brasil, mais por finanças comportamentais
do que depois essa expansão aí para a economia comportamental e a aplicação da economia comportamental em diversas áreas. Então, a gente está aí com um terreno promissor, né? Eu acho que de fato, né, tem muito campo. Assim, eu sou professora da pós-graduação da FIA de Economia Comportamental. E eu tenho bastante contato com os alunos, inclusive eu dou neuroeconomia lá, né? E é interessante, e eu dou o começo, dou a introdução à economia comportamental, e depois dou o final, que é a neuroeconomia. E é muito interessante você ver a trajetória dos alunos, né? Eles entram não sabendo muito bem, porque parece que é uma coisa nova, mas será que vai ter aplicação ou não? E ao longo do curso, o que eu mais escuto é, nossa, que mudança que isso fez na minha carreira. Nossa, entender economia comportamental, entender esses insights comportamentais fazem toda a diferença no meu dia a dia, na conversa com os meus líderes, ou com os meus liderados, ou com os meus fornecedores, né? Então, a gente percebe que é uma área da ciência que realmente vem ganhando relevância, e as pessoas começaram, né, voltando à pergunta da Vicky, né, se as empresas estão começando a demandar esses profissionais. A gente vê que os profissionais que chegaram com essa novidade já modificaram demais a sua projeção dentro da empresa, né? Então, bastante mesmo. Aliás, isso me lembrou uma outra coisa, que a gente também tem aqui, lançando em novembro, Natália, me corrige se eu estiver errada, um curso de heurísticas e vieses, num formato online, ao vivo, síncrono, né, que justamente como um complemento, né, essas discussões, elas andam juntas, como está acontecendo aqui, a gente resolveu, eu achei que era muito interessante oferecer para o pessoal aqui do Conectomos um curso para falar disso, né, das heurísticas e dos vieses dentro dessa perspectiva de tomada de decisão. Resolvi criar esse curso para cá, então também tem essa possibilidade, que você também é meu convidado, você também é minha convidada para explorar esse assunto um pouco mais, né? Então, se você gostou, também tem essa possibilidade que está acontecendo aqui, né? Vamos lá, vi que tem uma outra pergunta. Você acredita que os nudges são uma forma de ajudar a tomada de decisão em direção ao ótimo de uma forma liberal, ou ela infringe ideias de escolhas liberais individuais? Olha, Vicky, essa pergunta sua, ela é muito boa, né? Por trás de toda essa discussão do nudge, parece que não, mas tem uma discussão muito grande, né, de todos os profissionais e estudiosos da área, que é até que ponto a gente está infringindo ou não a liberdade individual quando você oferece um nudge para a pessoa, né? Então, a discussão ética é uma discussão que acontece o tempo inteiro, e todo mundo que está trabalhando na área, que está pensando nudge, sabe que tem que haver, que tem que existir uma discussão ética por trás desta fala dos nudges, né? Então, assim, isso obviamente está no radar de todo mundo desde o início. Tanto desde o início, que a própria ideia do nudge é que ela não seja uma atitude paternalista, mas que de alguma forma ofereça uma ideia de paternalismo libertário, que é o quê? Você orienta, oferece a possibilidade de que a pessoa ande na direção que ela mesma imagina ser melhor para ela, mas ela tem sempre a liberdade de aderir ou não, né? E a outra discussão que está junto com isso é a discussão de que, bom, você, de alguma forma, está sendo influenciado nas suas decisões. Quer saiba você ou não. Quer queira você ou não. Então, por que não oferecer uma possibilidade de que a pessoa seja nudgeada, se a gente pudesse dizer isso, numa direção mais saudável? Então, qual é um dos exemplos típicos? Você vai a um buffet. Agora não vai mais, né? Mas já tem lugar que está voltando o buffet. Mas vamos imaginar, antes do Covid. Você vai a um buffet, né, um restaurante por quilo, que aqui no Brasil tem aos montes, ou tinha, né, mas enfim, mas eu já vi que estão voltando. E em alguns lugares, o que acontece? Como é que é organizada a comida, né? Tem alguns lugares que colocam os doces primeiro, os refrigerantes, sucos, as coisas mais caras, e por último as coisas mais baratas e mais saudáveis. Só que qual é o estado que a pessoa chega? Morrendo de fome. Ela chega morrendo de fome
E ela vai olhar primeiro o quê? A mousse de chocolate, o pudim, a cocada, a torta de limão, o brigadeiro, que em vez de ser brigadeiro de festa pititiquinho, né? É um brigadeirão, assim, desse tamanho. Depois ela tem os refrigerantes, os sucos prontos, por último as águas, e aí ela tem o que é mais pesado e às vezes mais gorduroso, coxinha, bolinha de queijo, croquete, tortinha, mais pesado, mais gorduroso, e termina com a salada. A pessoa chegou com fome, o que ela vai fazer primeiro? Ela vai pegar tudo que é menos saudável, açúcar é um problema na nossa sociedade, gordura também, né? A gente tem um problema seríssimo com diabetes, um problema seríssimo com questões cardiovasculares por excesso de gordura e colesterol alto, mas ela começa por isso, morrendo de fome. Ela tá com fome, ela vai pegar o que ela vê na frente, porque ela tá com fome. Então ela vai começar a pegar tudo isso, e aí, por último, ela vai pegar as verduras e as saladas. Tá? Daí já não sobrou mais espaço, o prato tá gigante, aí você bota o alface equilibrando ali, já não deu mais para pegar tudo. Você vai, então eu vou pegar menos verdura. Vai, come e se entope de um monte de coisa. Que não é saudável para você. Porque não é saudável porque as pessoas ficam doentes, né? Qual é a ideia? Então vamos fazer um nudge. Qual é o nudge? E aí o nudge está misturado um pouco com a arquitetura de escolha, mas tudo bem. Vamos seguir nessa linha de raciocínio. Só estou cuidando da preciosidade, do preciosismo da linguagem aqui, tá? Porque alguém pode dizer, mas esse exemplo que você está dando é de arquitetura de escolha. Mas mudando a arquitetura de escolha, a gente faz um nudge. A gente ajuda a pessoa a tomar uma decisão mais saudável. Que seria o quê? Inverte. Começa com a salada, vai trazendo as verduras, os grelhados, e deixa por último todas essas coisas gostosas, né? Que são boas e que a pessoa pode querer comer, ela tem toda a liberdade de escolher, né? Mas a forma como é apresentado para ela, já, de qualquer forma, vai induzir a um comportamento ou a outro. Então a pergunta é, se isso acontecerá de qualquer forma, por que a gente não pode inverter e de alguma forma levá-la ou ajudá-la a fazer escolhas mais saudáveis? Ela ainda pode escolher comer o quindim, a mousse de chocolate, a bolinha de queijo, a coxinha. Putz, eu amo tudo isso, entendeu? Para mim é um problema se isso tá primeiro, porque eu adoro, eu tenho que fazer um esforço enorme para falar não, ou para falar eu vou sair da fila e vou fazer a fila de trás para frente, né? Porque eu tô vendo que eu estou sendo de alguma forma nudgeada, não existe essa palavra, mas eu estou usando ela aqui, a fazer algo que eu não quero, porque é gostoso o quindim, eu adoro, mas depois eu vou me arrepender, porque eu vou ter que ficar indo na academia, que eu detesto, por horas para queimar o diabo do quindim. Então, não, vou encher o prato com a salada primeiro, porque quando chegar lá no final não cabe mais no prato, né? Então, a ideia do nudge é que a gente possa oferecer a possibilidade de escolha e ainda assim poder direcionar a pessoa para uma decisão ótima, né? Tem ainda que eu vou deixar para o nosso próximo encontro, vocês deixam anotado aí, né? Você que gostou, Vicky, do assunto, deixa anotado aí para nossa live, que eu vou falar do sludge, que é um nudge às avessas, mas eu vou deixar esse gostinho de quero mais. E vou fazer o convite, tá aí, ó, para você, na tela, para o curso de nada, Vicky, para o curso de tomada de decisão financeira, que eu vou falar de, heurísticas e vieses nas tomadas de decisão financeiras, e aí vou falar bastante de como isso, né, bastante, mas não demais para não cansar, como é que isso tem a ver com os nossos investimentos, né, com as nossas estratégias para usar melhor o recurso financeiro, onde que a gente se equivoca, enfim, o curso tá bem legal, assim, que vai se aproximando e eu vou tendo ideias novas e eu vou dando uma mexida nele, né. Então, esse é o objeto, mas quando chega lá na frente eu falo, apareceu um negócio aqui super legal que eu vou dar um jeito de encaixar no curso. E essa é uma das coisas que eu gosto do curso que é síncrono, né?
que é virtual, online, né, na verdade, mas simultâneo, porque a gente pode conversar, a gente troca ideias, eu vou tendo ideias no meio, eu vou falando, trazendo coisa nova, ele é menos engessado. Eu gosto bastante desse modelo também, tá? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Obrigada, Renata, de nada. Vicky, Jussara, adorei sua explicação. Obrigada, Jussara. Ó, gente, anota para a próxima. O que é sludge? Vicky, muito bom mesmo. Os exemplos ajudam muito. É claro, né? Se eu não der exemplo, fica muito chato e fica muito, né, numa coisa teórica, conceitual, do livro, da teoria, da explicação. Não, né? A gente tem que aprender alguma coisa que a gente aplique, né? Seja no nosso autoconhecimento, e eu acho que essa matéria nesse tema é fundamental para autoconhecimento, porque te evita muito cair nas armadilhas, né? Depois de você ouvir tudo isso, tem aqui uma outra coisa interessante da Vicky, né? É interessante pensar até se os desenvolvedores dos nudges, que são homo sapiens, caem em viés heurísticas. Será que eles são ótimos para realizar essas arquiteturas de escolha? Não. Então, os desenvolvedores de nudges são pessoas comuns, como todos nós. Sim, e isso que é interessante da economia comportamental. Muitos dos experimentos são feitos com alunos e professores, e aí tem vários exemplos disso do MIT, que os caras são os crânios, entendeu? São os tipo top do top do top. E os caras caem nessa história, né? Eles ficam... Tem uma história das canecas, né? Que você dá chocolate e caneca para os estudantes do MIT, e depois os caras não querem trocar isso de... Mas peraí, é uma caneca, é um chocolate, né? Os professores da universidade demoram para aderir aos programas de planos de previdência, que são uma parte eles pagam, outra parte a instituição paga. Você acha que os caras... PhD em probabilidade, em estatística, em matemática, não sabem que eles estão deixando dinheiro na mesa? Eles sabem, mas eles são seres humanos, né? Assim como todos nós. Então, todo mundo cai nas armadilhas. O que é interessante é que quem sabe fala, eu vou cair nessa armadilha. Então, peraí, deixa eu montar uma estratégia, né? E aí, muitas vezes, a gente monta estratégias, né? Eu faço isso para mim várias vezes. Falo, aqui, se eu deixar no automático, eu vou cair na armadilha. Então, deixa eu criar essa estratégia, né? Vou fazendo isso, né? Então, a gente vai usando o conhecimento a nosso favor. E essa é a ideia, né? E é por isso que é importante. Porque vai usar para o nosso favor, vai usar para a nossa profissão, a gente leva isso para o ambiente corporativo ou para o ambiente profissional do nosso dia a dia, a gente leva isso como, enfim, no meu caso, consultor ou assessora, para levar isso para as outras instituições. Quem gosta de políticas públicas, é muito diverso. A Vicky tem aqui uma outra pergunta. O curso vai nos dar informações sobre como a economia comportamental pode ser aplicada no mercado financeiro? Sim. Sim, dos dois lados. Do lado do investidor e do lado, você como investidor e você como agente financeiro, né? Como isso aparece dos dois lados, e com várias dicas de situações onde a gente nem imagina que é influenciado pela nossa emocionalidade. Assim, um tema grande que eu vou abordar bastante é a heurística do afeto, que é como é que o nosso estado, não vou dar spoiler, tá? Mas basicamente, o que é a heurística do afeto? Como é que o nosso estado emocional afeta a nossa perspectiva a respeito do comportamento futuro do mercado, por exemplo. Então, se por um motivo que nada tem a ver com o mercado, com a minha situação financeira, eu estou, por exemplo, super feliz, eu serei super otimista em relação ao comportamento do mercado e ao desenvolvimento e ao crescimento do PIB brasileiro, por exemplo. E o inverso também é verdadeiro. Se aconteceu alguma coisa próximo a mim, que me deixa meio deprê, eu terei uma perspectiva, farei uma projeção muito mais pessimista a respeito do mesmo comportamento do mercado e do mesmo crescimento, vamos dizer, do PIB brasileiro. Mas, Renata, e os números? Não olhei número. Eu estou usando uma heurística, uma regra para tomada de decisão que é afetiva, que é como eu estou me sentindo.
mesmo que eu não saiba disso. Isso que é interessante. A gente não sabe disso. A gente não fala assim, peraí, eu vou usar como regra para tomada de decisão o afeto, como eu estou me sentindo. Não, peraí, eu vou usar como regra para tomada de decisão as informações do último relatório Focus ou as informações do IBGE. Não, a gente não faz isso. A gente tem que tomar uma decisão que demanda que a gente faça uma certa previsão, que é incerta, em qualquer cenário, a respeito do futuro. O que você usa? Você tem que tomar essa decisão, você nem sabe, mas você vai comparar a sua perspectiva do comportamento futuro com a sua sensação, como você está se sentindo no momento. Então, sim, vou falar disso. Alguma coisa bem parecida com isso. Quando o tempo tá bom, a bolsa sobe. Né? Dependendo do dia, a Vicky, né? Dependendo do dia da semana também, né? Se dá boa notícia na sexta, boa notícia na segunda. Tudo isso influencia o comportamento dos mercados. Quer dizer, assim, essa ideia de que tudo isso é muito racional, né, cai por terra, né? Porque, na verdade, quando você vai olhar mesmo, é que nem esse cliente dessa pessoa que veio, que comprou porque estava se sentindo culpado e queria ajudar e ver se conseguia, de alguma forma, apagar os pecados que ele achava que ele cometeu no passado. Queria se redimir ajudando o outro, né? Por sorte deu certo, por sorte o cara criou uma fábrica gigante, graças a Deus, mas poderia ter dado com os burros na água daí, né? Tá bom, minha gente? Então, foi um prazer estar aqui conversando com cada um de vocês. Eu queria agradecer a participação de cada um de vocês que ficou aqui. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários. É sempre muito bom, muito interessante poder ter essa oportunidade de interação com quem ou está aí do outro lado da tela, ou esteve do outro lado da tela assistindo o curso e eu não pude saber, ou quem está aí agora do outro lado da tela eu não estou vendo, ou quem estará do outro lado da tela, espero no futuro, e a gente possa interagir mais. Tá bom? Obrigada, Vicky, foi um prazer, gente, tá aqui com vocês. Logo, logo vocês vão saber qual é a próxima data do próximo fórum, a gente não marcou ainda, né? Mas tem aí os links dos cursos, as datas dos cursos, todas as coisas que acontecem, tá? Se vocês quiserem me seguir no Insta tem as informações daí do WhatsApp, @Renata _T _Saboia, ou @Reprogramação Neuroeco, de neuroeconomia, eu tô lá, tá bom? E a gente se vê de novo mês que vem, tá? Beijinhos a todos, boa noite e até a próxima, gente.